Boa tarde, pessoal. Vamos para mais um vídeo sobre Albrooks. A ideia hoje é tentar passar uma ajuda ao pessoal que está no nosso grupo de Albrooks. Para quem não sabe, a gente tem um grupo que estuda Price Action do Albrooks. E o que eu vejo? A gente tem esse grupo há mais de 3 anos. E o que eu vejo com muita frequência? O pessoal entra no grupo, recebe o material, mas acaba se perdendo. Para quem não conhece, ter uma ideia, o Albrooks tem 4 livros. Esses três aqui que formam a trilogia, tendências, lateralidades e reversões, e o primeiro, que é o que a gente chama de barra a barra. Então são 4 livros que só aí já dá mais de 2.000 páginas. E além disso, tem o curso grande, que são em torno de 200 aulas. Se a gente considerar os vídeos extras, passam de 200 aulas. Então o pessoal acaba se perdendo, ou querem estudar 5, 6 vídeos por dia, acabam deixando o livro de canto, não estudam os livros, pulam a sequência das aulas, então dá uma bagunçada e tranca um pouco. Então o primeiro ponto não adianta querer estudar 5, 10, 20 aulas numa semana, vocês não vão conseguir assimilar o conteúdo. Então o ideal é uma, no máximo 2 aulas por dia. Qual foi a melhor forma que deu mais resultados para mim? O que eu fazia? Por exemplo, esse aqui é do curso grande do Allbrooks, que são quase 200 aulas. Então, a aula 8A, 8B, 8C e 8D fala de candles, setups e barras de sinal. E aqui mais esmiuçado os conteúdos. Então, o que eu fazia? Eu pegava a aula 8A, por exemplo, que é candles, setups e barra de sinal. Cada aula é em torno de 30 a 40 minutos. Então, eu estudava essa aula, fazia anotações e depois procurava o mesmo assunto nos livros. Esse aqui é o índice do primeiro livro, o Operando Tendências. Então, eu assistia a aula em vídeo, a 8A, que é Candle, Setup e Barra de Sinal, e ia procurar o mesmo assunto nos livros. Então, o capítulo 2 fala de barra de tendência e barra doji. Capítulo 4, básico de barras. Capítulo 5, barra de sinal outro tipo, barras externas. Então, 2, 3, 4, 5 capítulos do livro fala referente ao primeiro vídeo do curso grande. Por isso que dá trabalho estudar, mas a melhor forma que eu encontrei foi essa. Assiste uma aula do curso em vídeo e procura o mesmo assunto nos livros. Então, quem tiver interesse em participar do grupo de estudo de Price Action, é só me chamar no Telegram que eu passo o link para vocês. Quem tiver interesse em participar do grupo de estudos do Allbrooks com a gente, estudar esse material com a gente, é só me chamar no Telegram. O link do Telegram vai estar na descrição desse vídeo. Esse primeiro é o link que é o do nosso grupo, que eu passo as informações lá, e é só me chamar no privado nesse endereço aqui que eu passo as informações. Então, qual é a ideia do vídeo de hoje? Eu vou começar a fazer um resumo do curso grande do Allbrooks, juntamente com o mesmo assunto nos livros. Que, como eu falei, é a melhor forma que eu encontrei para estudar. Obviamente que é um resumo bem simples, a ideia dos vídeos é não passar de 10 minutos, mais é um incentivo para o pessoal que está no grupo pegar esses vídeos e começar a estudar dessa forma. Vocês vão ver que o aprendizado vai evoluir muito e vai facilitar muito no dia a dia a forma de vocês operar. Então, qual é o conceito central que o Albrooks explica nos livros? Que o mercado possui inércia e ele tende a continuar fazendo o que já vinha fazendo. E isso nos traz uma consequência prática, que em tendências a maioria das reversões falha e em lateralidade a maioria dos rompimentos falha. Tendências transmite sensação de certeza, urgência para operar, e o contrário, as lateralidades geram confusão, dificuldade de prever a próxima direção do mercado. As correções vão representar uma transição de tendência para lateralidade, e os rompimentos vão representar uma transição de lateralidade para tendência. Todo gráfico é composto por barra de tendência ou barra de lateralidade. Em consequência disso, todo gráfico está em tendência ou em uma lateralidade.
Para o All-Brooks, o que é contexto? É o conjunto de todas as barras à esquerda do gráfico. E barra de sinal é a barra que sinalizou o momento que era bom para entrar uma operação. Então, o setup seria o contexto mais a barra de sinal, sendo que o contexto é muito mais importante que a barra de sinal. Aqui a primeira grande diferença do All-Brooks para qualquer outro método que vocês já conheçam. Não adianta querer decorar setups para operar o Brooks. Vai dar ruim e vai dar muito ruim. Por exemplo, a gente vai ver agora a barra de tendência. Não adianta você querer decorar o que que é uma barra de tendência e eu vou operar só barra de tendência. Não vai funcionar. Quando você começa a estudar o Brooks, tem que entender que cada barra vai fazer diferença. O Al Brooks diz até que cada tick faz diferença. Então você tem que estudar barra a barra, o contexto, e não querer memorizar padrões. Então, barra de sinal é a barra imediatamente anterior à entrada. Barra de entrada é a barra na qual o trader efetivamente entra na operação. E nem sempre uma boa operação apresenta uma barra de sinal perfeita. Esse cenário aqui de barra de sinal perfeita é até, posso dizer até que raro. Quando o contexto do mercado é favorável, uma operação pode ser válida mesmo que a barra de sinal apresente características menos atrativas. Aqui é a primeira, digamos assim, o primeiro choque de quem começou a estudar análise técnica clássica, digamos assim, que a gente aprende a decorar diversos padrões, bebê abandonado, mulher grávida, é, uma infinidade de nomes de candles. E Paul Brooks só vai existir dois tipos de barra, que é barra de tendência ou barra de lateralidade. Ele define como barra de tendência ou não tendência, que é lateralidade. Então, para não ficar barra de tendência e não tendência, ele chamou as de não tendência como doji. Então, a gente só tem dois tipos de barra, é uma barra de tendência ou doji. Barra de tendência possui o corpo grande, sombras pequenas, e lateralidade, corpo pequeno e sombras grandes. Então, nesse exemplo aqui, barra de tendência são todas essas aqui, ó, barra de tendência, barra de tendência, 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 tendência e tendência. Lateralidade, corpo pequeno e sombras grandes. São essas aqui, ó, esta, esta e esta. E aqui já tem um exemplo da metodologia do Al Brooks, que é o contexto. Aqui ele está classificando essa como tendência, ó, mas tem basicamente um corpo pequeno e muita sombra. Mas dependendo do contexto, se estiver dentro de uma tendência, pode ser classificada essa barra como de tendência. Por isso que é sempre mais importante o contexto. Então, ignore os padrões e nomenclaturas de dojis que você conhecia até então. Barras fracas e equilibradas são barras de lateralidade, e barras de lateralidade são chamadas genericamente de dojis. Barras fortes com um lado claramente mais forte são chamadas de barra de tendência, e barra de tendência muito forte são chamadas de barra de rompimento. Isso aqui a gente vai ver mais no detalhe mais à frente. Principais características das barras de tendência: possuem corpos grandes, o corpo corresponde a pelo menos 50% da altura total da barra, apresentam sombras pequenas ou poucos relevantes, normalmente abrem próximas de uma extremidade e fecham próximas de outra, como esses dois exemplos aqui, ó. Demonstra domínio de um dos lados do mercado, indica um movimento direcional claro, sugere que compradores ou vendedores controlaram a barra durante a maior parte de sua formação. Quanto maior o corpo e menores as sombras, mais forte tende a ser a característica de tendência da barra. O ponto que vocês vão ver durante o estudo do curso grande dos livros é que ele volta a muitos assuntos e muitas vezes acaba se tornando repetitivo. Por outro lado, facilita o aprendizado. Você vai, se ficou alguma informação para trás, com certeza ela vai vir novamente mais adiante e isso facilita o aprendizado. Então, característica das barras de tendência. Corpos são proporcionalmente maiores do que a sombra, houve superioridade de um dos lados, desequilíbrio entre compra e venda, é uma tendência em um tempo gráfico menor. Por exemplo, digamos que aqui foi uma barra de 5 minutos. Se você for olhar no 1 minuto, vai ter claramente uma tendência de baixa. Muito deslocamento vertical dos preços.
A força da barra de tendência. Sombras pequenas, corpos grandes, deslocamento vertical, gaps, barras não se amontoam. Isso aqui é importante. Mais adiante tem em torno de 4 ou 5 aulas, se eu não me engano, sobre gaps. Mas só para já adiantar o assunto, o que que o Albrookes considera gap? É isso aqui, ó. A mínima dessa barra e a máxima dessa, se a gente tirasse essa barra aqui, teria um, digamos assim, um espaço vazio. Então isso aqui é um gap. Então a mínima dessa com a máxima dessa também tem um gap aqui, da mesma forma. A máxima dessa e a mínima dessa tem um gap. Então isso aqui representa a força dos compradores e nesse caso dos vendedores. E apresenta continuidade. Tentativa de reversões normalmente falham. Aqui um exemplo. Ó. As barras 12 e 13 tiveram grandes corpos de baixa que não se sobrepuseram. A 12 é essa aqui e a 13 é essa aqui. Elas formaram um forte impulso de queda com continuidade por várias barras. As probabilidades eram altas de que o mercado poderia ter algum tipo de movimento projetado para baixo, a partir da máxima ou da abertura da primeira barra até o fechamento ou a mínima da última barra do impulso. Então, entre este ponto aqui e este ponto aqui, aqui a gente teve uma correção, então, era provável que tivesse no mínimo um movimento projetado de todo esse movimento aqui, ó, que foi o que aconteceu aqui embaixo. Porque a gente teve duas boas barras de tendência aqui, ó. Aqui até teve uma sombra aqui, mas o corpo era bem maior, e aqui também. Mas aquilo que eu falei, não é porque tem uma barra de tendência que você vai decorar, então eu vou operar toda a barra de tendência. Não, não vai dar certo. Dependendo do contexto, a gente vai ter barras de tendência sem uma tendência. Assim como doji nem sempre significa que o mercado está em tendência, uma barra de tendência nem sempre significa que o mercado está em tendência. A barra 6, essa aqui, ó, foi uma forte barra de tendência de alta que rompeu uma linha de dojis. Esses aqui. No entanto, não houve continuidade. A barra seguinte foi um tique acima da barra de tendência e depois fechou perto de sua mínima. Essa aqui, ó. Os compradores saíram um tique abaixo dessa barra de pausa de baixa e novos vendedores abriram posições ali também, vendo isso como uma falha no rompimento de alta. Então, tem que entender o contexto. Normalmente, após uma barra de tendência, você espera continuidade, e não houve aqui. Então, não adianta querer decorar setup, uma forte barra de tendência, eu vou comprar. Não vai dar certo. Tem que aprender a estudar o contexto. E isso que o Albrooks ensina durante todo o curso grande, 200 aulas, e durante os 4 livros. Barras de lateralidade. Características principais. Possuem corpos pequenos, geralmente inferiores à metade da altura total da barra. Frequentemente apresentam sombras mais evidentes. Representam o equilíbrio entre compradores e vendedores e indicam indecisão ou ausência de controle claro por qualquer um dos lados. O mercado movimenta-se para ambos os lados durante a formação da barra. Quanto maior a sombra de um doji, mais lateral terá sido a movimentação dos preços naquele intervalo. Aqui a gente tem vários exemplos de dojis, ó. A sombra é maior que o corpo, aqui também, aqui nem tanto, aqui. Então são exemplos de barras de lateralidade ou dojis. Assim, barras com sombra grandes e corpos pequenos representam mercados laterais e muito equilibrados. Algumas características das barras de lateralidade. Sombras são proporcionalmente maiores do que os corpos, não houve superioridade nem altista nem baixista, sinal de equilíbrio entre compra e venda, pouco deslocamento vertical, sobreposições de barras e não deixam gaps. Isso aqui é importante, ó. Eu mostrei naqueles slides anterior que ficava um espaço, gaps entre barras. Não acontece aqui. Se a gente retirar essa barra aqui, por exemplo, ó, não fica nenhum gap. Se retirar essa aqui, também não fica. Se retirar essa aqui, não fica. Isso é sinal de lateralidade. A barra 4, essa aqui, ó, foi um doji, que é uma barra de lateralidade, mas ainda pode ser uma boa barra de setup, dependendo do contexto. Aquilo que eu falei, sempre o contexto vai ser mais importante.
foi a barra de sinal da bandeira final de reversão e um setup de venda da barra de gap da média móvel em uma tendência de baixa e, portanto, um sinal confiável para um teste da mínima da baixa. Então aqui é uma bandeira final que falhou e ainda tinha um gap de média, que a gente vai ver mais adiante. Então é um sinal confirmado, confiável para testar no mínimo essa região aqui. E veio bem mais. E era um doji, que teoricamente indica um mercado lateral que não deveria ser uma boa barra de sinal, mas o contexto é sempre mais importante. Dojis em tendência. Dojis individuais significam que nem vendedores nem compradores estão controlando o mercado, mas dojis em tendência indicam uma tendência. Eles são, eles são um sinal da formação de uma pressão compradora e isso torna um rally mais provável. O gráfico tem 4 dojis em fila, começando pela barra 1. Ó. 1, 2, 3, 4. Mínimas mais altas, máximas mais altas. Então, dojis em tendência indica uma tendência. Barras de tendência ou barras de lateralidade. Então, recapitulando, barra de tendência, pequena sombra, corpo com pelo menos 50% da barra, amplitude pelo menos tão grande quanto a média das últimas barras. Então aqui a gente tem barras de tendência. Aqui barras de lateralidade, corpos pequenos e sombras grandes. Ó. Sombra muito maior que o corpo. Aqui, 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 aqui. Barras de tendência, mesmo que pequenas, 3 ou mais barras de baixa consecutivas, fechamento abaixo do ponto médio. Então, mesmo sendo pequena, as barras são consecutivas e estão fechando abaixo do ponto médio. Então caracteriza com os barras de tendência. Aqui a gente tem barras de tendência de baixa e dentro dessa tendência de baixa, barras de lateralidade em uma tendência, que são essa aqui e essas aqui também, ó, as mesmas características, ó, sombras maiores que os corpos. Aqui o que eu comentei anteriormente, as informações se repetem ao longo do curso em vídeo e dos livros. Por um lado, às vezes isso é um pouco cansativo, mas por outro, facilita o aprendizado, porque ele vai repetindo conforme o andamento do curso. A importância do contexto. Se houver dúvidas sobre a barra, olhe para a esquerda. O contexto vai definir a interpretação. Mesmo barras pequenas podem ser barras de tendência, se houver sequências de altas, rompimentos, mínimos e máximas ascendentes, no caso de tendência de alta. Neste caso, o contexto fortalece o significado da barra. Barras grandes em lateralidade. Uma barra aparentemente forte pode ainda ser lateralidade se estiver dentro de um mercado lateral, houver muita sobreposição, sombras salientes e falta de continuidade. São os casos intermediários, que olhando assim à primeira vista, a gente não consegue identificar se é de tendência ou é um doji. Algumas barras não se enquadram perfeitamente em uma única categoria. Dependendo do contexto, pode ser interpretadas como de tendência ou de lateralidade. Por exemplo, um corpo pequeno e uma tendência forte é uma barra de tendência. Neste caso aqui, por exemplo, ó, barras pequenas, mas com 3 barras consecutivas de alta, indicando o início de uma tendência de alta. Fechamento acima do ponto médio, sem sombras abaixo, o que significa que compradores estão ansiosos para comprar. Então, mesmo sendo um corpo relativamente pequeno, pode ser classificado como de tendência. Um corpo maior em um mercado lateral é uma barra de lateralidade, que é esse caso aqui, ó. Barras e corpos grandes em um mercado lateral, então barras de lateralidade. Se a gente comparar esse corpo aqui com esse até é maior, mas aqui está em um mercado lateral e aqui está indicando que possivelmente estamos iniciando uma tendência. Toda barra de tendência possui 4 características: impulso, rompimento, gap e clímax. Mais adiante a gente vai ver sobre gap, eu vou falar agora aqui rapidamente sobre o clímax. Toda barra de tendência faz parte de um clímax. O clímax termina quando surge uma pausa, um doji, uma barra interna ou uma reversão. Clímax significa que o mercado foi longe demais, rápido demais.
Aqui é importante, clímax não significa reversão obrigatória. O mercado pode continuar ou pode reverter. Toda barra de tendência é um clímax ou parte de um, e o clímax termina com a primeira barra de pausa. Por exemplo, se há 3 barras de tendência de alta consecutivas e depois a barra seguinte é uma pequena barra de tendência de alta, com uma sombra proeminente no topo, uma barra interna, um doji ou uma barra de tendência baixa, então o clímax terminou com 3 barras de tendência de alta. Essas 3 barras de clímax de alta simplesmente significam que o mercado foi muito longe, muito rápido, e aquele entusiasmo de compra diminui rapidamente, até o ponto em que o mercado se torna bilateral. O que a gente tem que cuidar? Uma barra excessivamente grande pode indicar exaustão, clímax, falso rompimento ou armadilha. Uma barra grande de tendência de baixa pode finalizar uma tendência de baixa. O mercado estava em uma forte tendência de baixa, mas reverteu bruscamente para cima depois da barra 8, uma grande barra de tendência de baixa. Ó. Então aqui a gente tinha uma grande barra de tendência de baixa, mas já no final, depois de toda essa tendência aqui, a barra 9 formou a reversão de 2 barras no movimento projetado para baixo das barras 3 e 4. Então, esse movimento projetado aqui foi atingido aqui embaixo. Então, essa barra aqui era um clímax e depois reverteu para cima. Reversão climática. Uma reversão climática necessita de 2 elementos, de um clímax, um movimento forte, como a gente viu no slide anterior, e depois um rompimento oposto, uma barra forte contra o movimento anterior. O que a gente teve aqui? Ó? Um movimento forte, a maior barra de toda essa tendência de alta, uma pausa, então aqui acabou o clímax, e um rompimento na direção oposta. Então aqui a gente teve uma reversão climática. Um movimento forte, esse aqui, e um rompimento oposto. Barra forte contra o movimento anterior, que é esse aqui. Então aqui formou um topo climático. Tá bom, pessoal? Como sempre, o vídeo bem rápido, é mais para incentivar o pessoal que está no nosso grupo de Price Action do All Brooks e dar uma dica de como estudar. Então, eu coloquei lá no grupo uma planilha em Excel com todas as 200 aulas detalhadas, assunto por assunto. Então, pega uma aula do curso grande, estuda 30, 40 minutos. Depois pega esse mesmo assunto e vai para os livros. Vocês vão ver que com o tempo, isso vai, mesmo que pareça mais demorado nisso, vai acelerar o aprendizado de vocês. E quem quiser participar do grupo e estudar conosco, é só me chamar no Telegram. O link vai estar na descrição desse vídeo. Valeu!